as 10 virgens. Observa que as 10 eram virgens. Mateus, capítulo 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Observam que eram 10 virgens. É uma parábola que no passado foi feita pelo Juarez Cardoso Vital, que no passado chamava-se Yalhushua. Tá? O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Observam que eram 10 virgens e as 10 saíram ao encontro do esposo. As 10, todas as 10, saíram ao encontro do esposo. Mas conseguiram as 10 encontrar com o esposo? Não. Por quê? Porque só 5 se prepararam. E 5 deixaram as coisas correr de forma aleatória, sem se preocupar com nada. 5 não tinha compromisso. 5 vivia do jeito delas, do jeito que elas achavam que elas bem queriam fazer, fizeram. E por isso não conseguiram encontrar com o esposo. Mas vamos lá. Versículo 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Eram 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes não falavam mal da vida do seu irmão ou da sua irmã. As 5 prudentes não defamavam com a sua língua. As 5 prudentes não envolvia com a vida particular das pessoas, elas cuidavam de si próprias, vigiando para não fazer o que não deve. Elas eram prudentes. E por elas andarem de forma vigilante, Ial estava com elas, então a lamparina delas estavam acesas. As 5 loucas praticavam coisas horrendas, defamavam com a sua língua, falava mal do teu próximo e etc. Tem um versículo lá em 1 João que diz assim, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo, vou falar do jeito que está lá. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ame a Deus, ame também a seu irmão. Sabemos que Deus é Zeus, é uma estátua a maior da Grécia, né? Então, se alguém diz que está com Ialro e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pronto, está aí. Está aí. Está aí. É as virgens loucas. Faz isso. As prudentes não fazem esse tipo de coisa. Vamos lá? Versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. Ou seja, esse azeite aqui é simbólico. Eles não levavam consigo a presença de Ialro, porque eram loucas, viviam praticando coisas erradas, tipo roubando, mentindo, enganando, falando mal do seu próximo. Aí não tinha com elas o Ialro. Por isso que elas são chamadas de virgens loucas. Tá? Esse azeite aí é isso. Tá? E as prudentes não faziam esse tipo de coisa. Por isso, vamos lá, versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas.
A prudente estava sempre vigiando, não praticando esse tipo de coisa. Com sinceridade, com humildade, se caísse, não ficava reclamando, murmurando. Se algo não desse certo, suportava o sofrimento com calado ou calada, sem murmuração. Ou seja, permaneceu com azeite nas suas lamparinas e com as suas lamparinas acesas. Sem o azeite, a lamparina não acende. Né? Quando eu era menino, a gente colocava nas lamparinas querosene, né? Para poder acender. Aí colocava uma puxada no candeeiro, né? Tem gente que chama de lamparina, ou chama de candeeiro, ou candelabro, né? Então, você coloca uma puxada, mas se não tiver, se o querosene ali, a puxada queimava tudo e acabava o fogo, não tinha fogo. Então, era necessário. Aí o povo antigo colocava azeite na lamparina, para acender a lamparina, né? Vamos colocar azeite nas nossas lamparinas, ou seja, vamos deixar a presença de Yahweh em nós. Quando o homem ele se limpa, quando a mulher procura se limpar, a presença de Yahweh começa a atuar, entra em você e acende um fogo dentro de você, que não é fogo de lamparina material, não é fogo de querosene nem de palha, é um fogo vindo das alturas que dá gozo, alegria, tranquilidade. E quem tem esse fogo é que vai encontrar com o noivo. Que noivo é esse? Vamos lá. Versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Observa que com a demora, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, todo o povo adormeceu com a demora da verdade. O esposo aqui é a verdade. Tardando a verdade, todas tosquenejaram. Mas mesmo tosquenejadas, elas não praticavam coisas feias como roubo, estupro, matar, roubar. Tem pessoas que não consideram o seu ser de nada, o seu semelhante, que rouba até um celular, mata o outro por um celular. Isso é o cúmulo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Observa bem. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então Deus é louco. Olha só que não sou eu que estou dizendo que Deus é louco. Quem está dizendo é a Bíblia. E ele é louco mesmo. Porque ele tem coragem de levantar contra Yahweh, que é a força suprema, é louco. E ele está afirmando na Bíblia que ele fez, que ele é louco. Observa aqui. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus, então Deus é fraco também. Ele é louco e é fraco. Quem está dizendo que Deus é louco e que Deus é fraco é a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. E eu afirmo que Deus é louco e que Deus é fraco mesmo. E afirmo a vocês que Yahweh é forte, tá? E é sábio e com ele não existe loucura. Vamos ao versículo? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que coisa, hein? Complicado, né? Agora vamos ao versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Olha só o que Deus fez. Esse Deus aí que está governando o mundo,
escolheu as coisas loucas deste mundo, e é loucura mesmo, para confundir as sábias, para confundir você não enxergar a verdade. Você fica na mentira aí, fazendo coisas feias, achando que é boa, sendo que é loucura, deixando você confundido sem nunca saber a sabedoria, que é plena, pura e gostosa de se viver nela. Vamos lá? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Está aí. Ele escolheu as coisas fracas desse mundo aqui para enganar você. O cidadão enche a barriga de feijão, arroz aí, etc., achando que isso aqui é coisa boa. Isso é uma fraqueza. Para confundir você, para não receber o verdadeiro alimento, que é o alimento que eu vou falar, que Adão e Eva alimentavam antes de comer essas frutas.